Vamos ouvir a entrevista que nós fizemos na FEALC, nos estúdios da FEALC, e que é esclarecedora para falar inclusive de carbono, para falar de algumas questões importantes que estão no nosso dia a dia, a gente às vezes não percebe. O C-Carbon agora que foi criado em Piracicaba, tem muita coisa bacana. Vamos então para a entrevista. E hoje na nossa entrevista com café, aqui no Café com Pan, nossa entrevista acontece aqui na sede da FEALC, a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz. Hoje nós falamos com Luiz Reinaldo Ferracil Aleoni, também conhecido como Professor Aleoni, que é titular do Departamento de Ciência do Solo da Exalc-USP e recentemente foi convidado a integrar a diretoria do C-Carbon, o Centro de Estudos de Carbono em Agricultura Tropical, que foi lançado no último dia 17 de novembro na Exalc, e nós noticiamos. Ele é engenheiro agrônomo pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, professor Aleoni, mestre e doutor em solos e nutrição de plantas e livre docente em química do solo, também pela Exalc, com pós-doutorado pela Universidade da Flórida. Com muita experiência na área de química e fertilidade do solo, ele atua também na área de redação e comunicação científica. O professor Aleoni coordena uma série de cursos e projetos relacionados ao solo. Professor Aleoni, seja bem-vindo ao Café com Pan. Para nós é uma honra ter você no nosso programa. Você já vai começar essa entrevista me devendo uma visita nos nossos estúdios da Jovem Pan News, viu? Ainda mais que você adora esportes, conhece os nossos programas, a nossa programação e atua também no rádio aqui com amor pela comunicação, não só a comunicação científica, mas a comunicação aí dos esportes da nossa cidade. Professor, vamos falar um pouco dos principais projetos em andamento em solos e nutrição. O que você tem aí em andamento no seu portfólio que a gente deve chamar a atenção aqui na rádio para toda a comunidade científica e também para os nossos ouvintes? Bom, primeiramente, Bruno, muito obrigado pelo convite. A área de solos e nutrição de plantas ela é muito extensa, né? Especificamente, eu tenho trabalhado mais com o que acontece com o solo em função do manejo. Porque o solo, na verdade, recebe todos os tipos de cultura alimentícias que produzem fibras, que produzem madeira, enfim, é uma série muito grande de culturas completamente diferentes, todas no solo. Mas pouca gente sabe que existem pelo menos 13 solos diferentes e não são iguais. Então, 13 tipos de solos diferentes? Exatamente. Até tem uma brincadeira que Luiz de Queiroz, quando cedeu a área para a Exalc ser criada, ele cedeu uma área numa região que é Piracicaba, que tem praticamente os principais solos, todos aqui num raio de 10, 15 quilômetros. Na própria Exalc tem mais de um tipo de solo ou a Exalc tem uma predominância específica? Tem mais de um tipo, porque existem áreas mais altas, né? Aqui era a Fazenda São João da Montanha, e depois tem áreas chegando ao rio Piracicaba, que pega tipos completamente diferentes. E dependendo do manejo que você fizer no solo, as características mudam. E com isso mudam as situações em que a cultura é instalada. Então conhecer bem o solo, conhecer como ele é feito, como ele foi criado e como ele deve ser manejado, é uma das formas que a gente trabalha. E como é que você conduz esses projetos dentro dessa variedade de assuntos, de matérias, né, e de informações? A primeira coisa é conhecer bem o solo. Nós temos um laboratório credenciado pelo Inmetro, pela ISO 17025, que ele faz uma análise do solo da mesma forma que os laboratórios fazem o exame de sangue. Então o médico precisa ter alguns resultados de sangue, por exemplo, para poder recomendar um remédio ou um tratamento. A mesma coisa é o solo. Você precisa saber como ele está, para saber o que precisa ser feito. Então a primeira coisa é uma boa avaliação de como está o solo. Depois saber qual cultura vai ser instalada. Porque um solo pode estar em boas condições para uma cultura e não estar bem para outra que é mais exigente. E a partir daí, que ações de manejo que vão ser feitas para que aquela semente que vai ser colocado dê uma planta com seu máximo potencial produtivo. Esse que é o segredo, produzir o máximo possível por área, e aí entra também uma parte ambiental, que é que se você produz bastante por área, não há necessidade de entrar em novas áreas, não há necessidade de desmatar, por exemplo.
Então esse é um dos objetivos, otimizar a produção agrícola conhecendo o solo, que é onde tudo acontece. E tudo isso nos seus projetos é para entender e processar essa informação de maneira científica, com dados, com parâmetros, com norte, com sul e com orientações acadêmicas, né? Não só as científicas como as acadêmicas, e muitas vezes processando isso para a população. De forma prática, quais são os projetos hoje? Tem pesquisa, tem convênios, tem projetos. Que tipos de ações o seu departamento desenvolve? Olha, eu vou falar só dos que eu tenho feito, porque o nosso departamento tem 14 docentes. Mas eu tenho trabalhado basicamente com o sistema integração lavoura, pecuária, floresta. Então, quando você coloca milho, o pasto e o eucalipto, tudo na mesma área, o que isso acontece? Como você otimiza a produção na chamada economia circular, que é fazer com que tudo gire na mesma região, sem necessidade de trazer insumos de fora. Isso é maravilhoso, porque valoriza a relação quase que artesanal entre os produtores, os comerciantes, o público final e principalmente esse olhar mais técnico, apurado da academia para processar essa informação e torná-la padrão ou entregá-la de uma maneira muito, muito forte e importante para a sociedade, né? Sem dúvida, porque aquele agricultor que sempre cultivou pasto para o animal, ele está acostumado com aquele pasto. A partir do momento que ele tem que converter para milho, para depois voltar com o pasto e ainda ter linhas de eucalipto no meio, ele precisa ter conhecimento das espécies florestais, das espécies alimentícias, ele tem que saber que hora colocar o gado, quantos animais vão poder transitar por área, o que o eucalipto vai poder fornecer de madeira num determinado tempo, o que isso pode provocar de sombreamento e facilitar o animal que entra e ao mesmo tempo não diminuir a produtividade do milho nem do pasto que está lá. Então essa é a chamada economia circular que está muito em voga hoje em dia, que é otimizar o máximo possível uma determinada área. Quanto tempo você já é professor na Exalc, professor? Na Exalc, 97, 26 anos. 26 anos, está novinho ainda e tem muita história para contar. Professor, tem um curso que a gente até divulgou no nosso programa, na nossa programação, que é a 10ª edição do curso de especialização em solos e nutrição de plantas. Esse é o curso à distância, né? Porque tem outro que tem mais tempo. O que a gente pode salientar e esperar desse curso? Bom, resumidamente, existe um interesse muito grande do pessoal que está na linha de frente da produção em se atualizar, em se reciclar. E, geralmente, a pós-graduação formal, mestrado, doutorado, exige dedicação exclusiva. Mas nós temos uma população de profissionais querendo conhecimento e que, às vezes, não tem condição de vir até a Piracicaba todas as semanas, por exemplo, ou passar todos os dias. Então, esse curso à distância, que já está na 13ª edição, ele ocupou justamente esse espaço. Nós temos gente do Brasil inteiro, gente de outros lugares do mundo, que tem aulas semanais à noite, e essas aulas ficam gravadas, são em estúdio, ao vivo, então o aluno pode interagir com o professor, e se ele não puder assistir ao vivo, ele assiste gravado depois, que o objetivo é justamente isso. Ao longo de 21 meses, são 72 aulas, o profissional sabe o que está acontecendo hoje de novidade em solos de nutrição de plantas, interage com os professores e depois ele pode assistir a aula gravada quando ele quiser, no local onde ele estiver. Então, é uma metodologia à distância bastante interessante. A gente tem que manter o rigor da Universidade de São Paulo, que tem um nome a zelar, né? Então, o curso à distância ele precisa ser muito bem monitorado, porque se o aluno também não tiver disciplina para assistir todas as semanas, o assunto acumula e depois ele se perde no meio do caminho. Mas ocupou um espaço, né? Em termos, como você falou, já tem uma outra modalidade, que é a modalidade presencial. Aí são 15 cidades no Brasil inteiro, já tivemos curso no Paraguai também, em que uma vez por mês eles têm aula de 10 a 12 horas, mas aí presencial com o professor, em várias cidades. Então nós temos a modalidade à distância e a modalidade presencial. Muito interessante a gente ver que isso é uma real inovação e que já conta o curso mais novo, né? Tem 13 anos nesse aspecto. É muita inovação, são muitos estudos, né? Pesquisas, e sempre aparece alguma forma nova de fazer algo que já é tradicional. Qual que é a expectativa de vocês, professores, e principalmente a sua como professor, em relação à pesquisa e inovação para 2024?
Eu acho que para 2024 tem uma ação muito importante, que é o uso dos chamados bioinsumos. São os insumos de origem biológica. E isso cresceu, explodiu nos últimos anos, né? E existem os produtos minerais sintéticos que são produzidos pela indústria química, que tem o seu espaço, mas tem crescido muito, mesmo dentro dessas indústrias, a fabricação de produtos biológicos. É uma onda natural que entende o próprio ciclo da vida e a relação entre os seres vivos, os animais, as plantas e assim por diante. Tudo isso é um despertar, antes de tudo, sustentável? Sem dúvida. Eu vou dar um exemplo de uma pesquisa que a gente está conduzindo, que é com um fertilizante organomineral. O que é o organomineral? É misturar um fertilizante mineral com resíduos da fabricação de frango, que é chamada cama de frango. Então, os resíduos dos frangos são misturados ao fertilizante mineral sintético, formando um fertilizante organomineral, que agrega as vantagens de um produto mineral altamente concentrado com um produto que veio da cama de frango, que é mais orgânico. E com isso você recicla um resíduo da fabricação de animais, do frango, com um produto sintético, fazendo um insumo chamado organomineral. E enriquecendo o solo para que os produtores tenham melhor desempenho nas produções. Isso de todo e qualquer tipo de alimento, flores e outros insumos para a sociedade não só se alimentar, como ser mais feliz, né? Porque a boa alimentação também impacta na felicidade das pessoas, né? O bom solo impacta na felicidade das pessoas, né? Esse é um tema muito atual, que é o tema da segurança alimentar, né? E aí já envolve fatores antes da porteira e depois da porteira. O que a gente fala de antes da porteira é fazer tudo seguindo os mais rígidos mecanismos de controle da produção, economicamente viável, mas depois que o produto já está pronto, como que ele é armazenado, qual o tempo que ele vai estar disponível para o consumidor. E isso envolve o que a gente fala depois da porteira. Então, sem dúvida nenhuma, a produção sustentável de alimentos tem agregado, inclusive, valor. Os produtos dessa linha, eles têm um custo mais alto. Por quê? Porque eles são mais caros para serem produzidos de forma geral, mas o consumidor já está atento a isso. Muitas vezes, ele aceita pagar um pouco mais, mas sabendo da rastreabilidade de um produto que seguiu todas as normas. E aí entra a questão trabalhista, a questão ambiental, envolve um mecanismo gigantesco da produção, as ações ESG, que se fala, ambiental, governança e sustentabilidade. Então, tudo hoje está dentro desse conceito de formação sustentável. Ainda falando sobre isso, professora Leone, é muito importante a gente observar como a característica e o comportamento, né, dos produtores, né, são aqueles que manejam o solo, vem mudando ao longo dos últimos anos. O acesso à tecnologia é um ponto importante e a informação outro mais importante ainda. Tudo isso muitas vezes vem amarrado pela educação. É o caso desse curso que vocês oferecem online, que abre os horizontes. O que mais que a gente pode chamar atenção no comportamento, né, dos produtores, ou melhor, dos homens do campo, dos profissionais do campo, né, dos homens e das mulheres do campo? A gente observa um fenômeno interessante que o pessoal tem falado, que é o êxodo urbano, né? Antigamente tinha o êxodo rural, as pessoas saíam do campo e vinham para a cidade. Hoje em dia, há tantas cidades com excelente qualidade de vida, com um índice de desenvolvimento humano gigantesco. Um exemplo, Mato Grosso tem várias cidades com IDH altíssimo. E o desenvolvimento do Mato Grosso, inclusive eu estive em Sinop, por exemplo, no Mato Grosso, para conhecer a produção, a cadeia produtiva do manejo florestal da madeira, e eu fiquei abismado com a qualidade de vida, com os acessos, com a economia. É inclusive um estado que cresce economicamente falando muito mais do que muitos dos estados brasileiros, que a maioria dos estados brasileiros, né? Sem dúvida. Produção de açúcar, álcool de milho, produção de madeira, como você falou. Perto de Sinop tem Sorriso, que é a cidade de maior área plantada de soja no mundo. É impressionante, né, professor? É impressionante. E essa soja vai servir de alimento para o gado. E o gado vai servir de alimento para as pessoas. Quer dizer, tem toda uma rede de produção aí, o que faz com que muita gente hoje queira ir para o campo, né?
Por quê? Porque tem acesso a uma boa qualidade de vida, uma produção agrícola de altíssima qualidade, tudo informatizado, tudo controlado. As pessoas conduzem máquinas de 1, 2, 3 milhões de reais, ocupando áreas extensas, com alta tecnologia, cabine com ar-condicionado, tudo controlado. A pessoa no escritório já sabe exatamente onde cada máquina está circulando na fazenda. Se uma máquina parar por 15 minutos, o escritório já sabe e já questiona para saber o que aconteceu. Quer dizer, alta rentabilidade, máquinas caras que requerem mão de obra de alta qualidade também, né? Então não tem aquela imagem do Jeca Tatu, daquele habitante. Já foi, essa imagem já não tem. O Jeca Tatu tá andando de carrão e de trator milionário, é isso mesmo? Exatamente. E aí trazendo riqueza para a cidade, trazendo infraestrutura, logística de transporte, educação, excelentes escolas. Então, a pessoa que vai para o Mato Grosso hoje, ela já não tem mais aquela preocupação que tinha, onde eu vou colocar meu filho na escola? Já há excelentes escolas para deixar o filho uma qualidade de vida e uma... Urbana, né? Condomínios que a gente vê aquelas casas que a gente não vê, às vezes, nem no estado de São Paulo. Sim, concessionárias de carros, supermercados, restaurantes, diversão. Tá aí o novo Eldorado do Brasil, então, professor. O novo Eldorado já está em Rondônia, viu? Já foi para Rondônia. Mas Rondônia ainda tem a polêmica da questão do uso inadequado do solo, da cultura também, que muitas vezes pode ser prejudicial à vida selvagem e a próprio consumo. Quer dizer, essa briga entre monocultura, policultura. A gente que é do jornalismo não entende diretamente disso, mas percebe que tem ainda algumas dificuldades, né? Tem duas coisas que você comentou. A primeira é com relação à monocultura, né? O agricultor bem consolidado, ele já não faz mais monocultura. Ele tira a soja, ele coloca o milho, ele tira o milho, ele coloca uma outra planta de cobertura, às vezes ele troca tudo e põe algodão, porque ele sabe que essa rotação de culturas vai melhorar a sustentabilidade do próprio solo. Então a ideia da monocultura não é bem assim. Hoje há várias áreas com 2 ciclos no ano, na mesma área, e outras até com 3 ciclos. Você consegue 3 culturas no mesmo ano, né? Hoje a produção do milho fora da estação da safra é maior do que na estação da safra. Então há todo um movimento de sustentabilidade que envolve rotação de culturas. O outro ponto é com relação ao que você, de certa forma, falou com relação ao desmatamento. É importante dizer que na Amazônia, por exemplo, a lei obriga a preservar 80% da área e cultivar somente 20%. Quem não faz isso tem que ser fiscalizado e, se for o caso, punido. Mas boa parte dos agricultores procuram, os bem conscientes, os bem tecnificados, eles mantêm a legislação, porque eles são os maiores interessados em manter essa vegetação, porque mantém os recursos hídricos deles, por exemplo, conseguem manter os rios, conseguem manter a própria água. Então, é o que eu falo, o agricultor esclarecido, ele segue as regras. Aqueles que não seguem e derrubam a floresta de forma errada ou colocam fogo de forma errada, esses têm que ser fiscalizados e têm que ser punidos. Eu acho que o erro que acontece, às vezes, por parte até dos órgãos de divulgação e da própria opinião pública, é de não ter consciência dos que fazem aquilo bem feito. E acabam, por causa dos ruins, penalizando todo o agronegócio. Essa é uma reflexão importante num país com proporções continentais, com fronteiras gigantescas, né, e até difíceis de coordenar, e com certeza com impacto no consumo, na produção, na exportação dos nossos maiores bens, né, que para mim o maior ouro, para mim e para toda a sociedade, para nós, né, imagina, eu estou aqui diante de um professor importante nessa área, é o alimento, né, e isso sem dúvida alguma passa pelo solo. Eu quero que você conte para os nossos ouvintes o conceito de agricultura tropical, para a gente chegar no C-Carbon. O que tem a ver o carbono com a agricultura tropical e por que estudar isso no momento em que se fala muito de carbono, de compensações, de compra, de venda, e o carbono muitas vezes não era um índice ou um número importante para a sociedade, agora ele se torna um número importantíssimo. Sim, a agricultura tropical, que a gente fala dos trópicos úmidos, é aquela que leva necessariamente a um solo mais velho, mais desgastado, mais
que a gente fala intemperizado. Com isso, a parte orgânica passa a ser importante. Porque se a fração mineral não é tão boa, o orgânico passa a ser importante. O elemento-chave da matéria orgânica é o carbono, né? Por isso que se estuda tanto o carbono. O carbono faz parte da celulose, o carbono faz parte do açúcar, o carbono faz parte do gás carbônico. Então é preciso entender muito bem esse elemento. E no caso específico das ciências agrárias, tem 2 pontos aí. Um é a questão da emissão dos gases, que realmente há emissão de gases por conta da agricultura, mas assim como há emissão de gases por parte da indústria. Então é preciso balancear muito. Mas o principal interesse que está tendo hoje em dia é o solo e a agricultura armazenando carbono e não emitindo carbono. Então uma série de estudos estão sendo feitos para tentar segurar o carbono. Segurar o carbono no solo, segurar o carbono nas plantas para diminuir a emissão, porque tudo acaba sendo um balanço, perdas e ganhos. E como é que, tecnicamente, a gente vai traduzir isso para o nosso ouvinte, mas como é que, tecnicamente, você segura isso? Tem técnicas, tem estudos, tem um tipo de produto que se aplica no solo, ou tem um jeito de colher os alimentos? Como que é isso? Vamos dar o exemplo da cana-de-açúcar, que tem uma abrangência, uma importância gigantesca em Piracicaba. Quando a cana-de-açúcar era queimada, isso 20, 30 anos atrás, era totalmente queimada, aquilo era convertido em gases que eram perdidos e poderiam causar um certo aquecimento. Na medida que isso não é mais queimado, ele fica no solo. Então, aquilo que ia ser queimado fica, e aquilo vai ser decomposto por micro-organismos. Então, você melhora a qualidade dos micro-organismos do solo, aumenta a diversidade, aumenta a parte quantitativa, a parte qualitativa, né? Além de tudo, a própria cana-de-açúcar, os resíduos da fabricação de açúcar voltam tudo para o campo. Isso já é solução, isso já é futuro. Dá para fazer o mesmo tipo de produção, dá para produzir a mesma quantidade ou até mais de alimentos e de outros insumos para a sociedade de uma forma mais consciente, né? E o outro ponto é a reutilização de produtos que não eram tão estudados antigamente. Então, por exemplo, a própria cana-de-açúcar, ela pode misturar as cinzas da caldeira com a torta de filtro que sobrou da produção do açúcar. E fazer o que com ela? Faz um composto orgânico de altíssima qualidade que volta para a agricultura na forma de fertilizantes e com isso os proprietários diminuem o custo que eles têm de fertilizantes importados e com isso, de novo, recicla tudo dentro da propriedade. E esses próprios resíduos da indústria animal, da indústria florestal, da indústria agrícola e mesmo urbana, o uso do lodo de esgoto tratado e compostado, ele pode ser reutilizado na agricultura. Então, muitas coisas que eram descartadas, hoje elas voltam para o campo e quase todos, eu posso dizer, todos esses resíduos têm carbono. Então, o carbono volta para o solo armazena esse carbono, converte num produto que vai ser alimento para as pessoas, que vai ser a madeira para fazer uma construção de casas ou de infraestrutura, produz fibra como algodão, que vai fazer roupa para o ser humano, e isso gera um resíduo que volta para a agricultura, né? Nada mais sustentável do que isso. Exato. Professor, para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse um pouco, de forma clara, como é que o Centro de Estudos de Carbono em Agricultura Tropical se posiciona, se organiza, quais são os primeiros desafios, você que faz parte dessa diretoria do Secarbon. Então, o Secarbon é um centro de pesquisa, inovação e disseminação. CEPID e bancado com recursos da Universidade de São Paulo e da FAPESP. Não sei se todos têm conhecimento, mas a FAPESP é uma fundação de amparo à pesquisa do Estado de São Paulo que recebe 1% do ICMS do Estado de São Paulo. Então, você tem uma ideia do que dá para investir em ciência e tecnologia, né? Esse é um caso fantástico de sucesso que o Estado de São Paulo está na frente de reverter parte do que o próprio sistema produtivo do Estado é revertido em ciência. E nesse caso, uma ciência muito aplicada. De tudo isso que eu falei, o Secarbon, ele vai agregar todos esses atores que estão trabalhando. Seja na manutenção do carbono no solo, seja na utilização de resíduos agroindustriais,
seja na diminuição da emissão dos gases de efeito estufa. Tudo isso está ligado ao elemento chamado carbono. Então vai agregar tudo isso e oferecer resultados. Especificamente a diretoria que eu estou, a diretoria de disseminação. Então, além de revistas científicas de alto impacto que vão para o público científico, o nosso desafio vai ser transformar isso também em ações da base da pirâmide. E a ação para você, ouvinte, que está entendendo o que é tudo isso, que parece até uma comunicação tão distante, mas que deu para entender. Vou até te falar, eu sou formado em comunicação, já me deu uma coceirinha para estudar alguma coisa aí, porque é muito interessante, é um assunto que a gente vai entendendo que uma coisa depende da outra e que no ciclo, no cuidado com o solo, no cuidado com os alimentos, com toda a produção, não só de alimentos, mas de tantas outras áreas do nosso consumo humano, né? Precisa ter essa integração. É muito rico tudo isso e eu quero parabenizar você, professora Leone, Luiz Reinaldo Ferracil Leone, conhecido como professor Leone, titular do Departamento de Ciência do Solo da Exalc USP. Quero parabenizá-lo por essa aula que você deu para mim e para todos os nossos ouvintes. Eu que agradeço, Bruno, a oportunidade. Estamos sempre abertos para novas ocasiões em que a gente possa disseminar. Isso que a universidade faz, e muitos piracicabanos não sabem muita coisa que a Exalc faz. De aplicação direta, de resposta direta ao homem do campo, de aplicação direta, inclusive, ao que a gente fala depois da porteira, né? Muita gente lembra da Exalc como agronomia, mas tem ciências florestais, tem gestão ambiental, economia, administração, biologia. Quer dizer, é uma série de cursos que envolvem todo o chamado agronegócio. Meus agradecimentos, nossos agradecimentos, com oferecimento da FEAL, que é a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz. Sou eu, Bruno Chamochumbi, e nós seguimos o nosso Café com Pan, sempre trazendo boas informações da FEALC, que é um patrimônio da nossa cidade, do Brasil, e que dissemina ciência, tecnologia em sua cultura, em sua origem e olhando para o futuro. 99,5 Jovem Pan News Piracicaba.